Bom dia a todos. A minha dúvida é em relação à buscativa. É uma questão mais pragmática mesmo. Uma vez o município aderindo à plataforma, realizadas as capacitações territoriais, enfim, em quanto tempo estima-se que a buscativa realmente possa ser iniciada pelo município? Assim, quanto tempo leva esse processo todo? Se há alguma estimativa, enfim. Bem, isso vai depender muito da organização do próprio município, né? Porque instituindo a equipe e realizando a formação, o trabalho já pode ser imediato. Então, é só a questão de fazer adesão, solicitar a formação e também daí iniciar os trabalhos. Então, a gente estima que em 30 dias é possível que isso já esteja em funcionamento. E vou aproveitar a tua pergunta para dar uma dica, talvez, porque a Buscativa, como ela é uma parceria do Unicef com a Undime, e aí foram agregando os parceiros, em cada um dos estados tem uma sede, uma seccional da Undime, que é a associação, então, a União dos Dirigentes Municipais de Educação daquele estado. E nesta seccional da Undime, a pessoa que responde pela Secretaria Executiva, ela tem informações sobre o Buscativa e ela pode fazer essa mobilização e essa mediação, inclusive, para a realização das formações. A gente sabe que em cada um dos estados sempre se fazem eventos que são de nível estadual, promovidos pela Undime, e a plataforma Buscativa Escolar sempre é apresentada. Mas eu vou deixar aqui uma dica para quem é dos tribunais de contas para fazer uma parceria junto com a Undime, porque a Undime chamar para divulgar a plataforma, né, que as pessoas perguntam assim, mas e se eu não aderir, tem algum problema? Alguém vai me penalizar porque eu não aderi? Não, ninguém vai te penalizar. Então não vou. Agora, se for de outra via, né, uma parceria entre fiscalizadores externos, junto com quem tem a possibilidade de subsidiar os municípios para efetivar uma estratégia que é do seu plano, tem uma outra característica e a gente envida esforços que talvez num evento até conjunto, né, Tribunal de Contas do Estado, junto com o Undime, a gente tenha mais êxito nessa adesão, que os dados que a Viviane apresentou mostram pra gente que não tem uma adesão a esta plataforma. O que só se justifica quando o município tem condições de executar por sua conta e risco, como era o caso aqui de Coronel Pilar, que faz com a sua metodologia específica, né? Então, não precisa aderir a uma plataforma, mas aí fica a sugestão. Obrigada. Pergunta para a Viviane, de que maneira é verificado o descumprimento das metas, isso é internalizado nos processos dos tribunais de contas? Porque a gente tem questionado de alguma forma e contado com a colaboração dos promotores nas comarcas, e aí o que vai para o promotor é que o prefeito teve suas contas aprovadas, né, que cumpriu o índice. Sim. Que uma coisa não tem nada a ver, mas eu tenho que orientar o colega a dizer que índice é uma coisa, plano nacional é outra, etc. Então, eu gostaria de saber de que maneira isso é internalizado em relação à sugestão do Tribunal de Contas, né, de se aproximar mais. Eu acho isso importante. Eu vejo, por exemplo, o Código de Trânsito, ele é de 1997, né? Eu estou trabalhando há pelo menos 5 anos para que o Tribunal de Contas exija que o transporte escolar atenda às regras de trânsito, né? E só recentemente os prefeitos diziam que não eram obrigados, mesmo nos convênios da Secretaria de Estado para os municípios, isso dizia-se em regra, assim, que teria que ser, e não era observado. Só que quando a gente começou a multar o próprio secretário de Educação, é que a coisa mudou, né? Por falta de fiscalização. Então, o poder de convencimento do Tribunal de Contas é realmente muito grande, né? Eu acho que isso é importante para nós. Sim, tem um poder indutor, né, que a gente fala, assim, de poder impactar, na realidade, o município muito forte. O Tribunal de Contas está próximo, né, dos jurisdicionados. O que eu posso te dizer, Gabriel? Assim, lá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente faz recomendações, né, assim, questiona se há um plano de ação. Então, pede para que traga nas contas de governo, né, isso estava sendo feito, planos de ação. Então, tem aquela realidade, permite que o gestor apresente defesa. Então, por exemplo, do TC Educa, um Coronel Pilar estava aparecendo que estaria descumprindo a questão da creche. Mas aí apareceria isso, olha, num relatório, e aí na defesa o prefeito de Coronel Pilar iria dizer, não, mas a gente faz buscativa e a documentação é essa. Ok. Agora, um caso em que ele diz que faz, mas daí não,
ou a prova insuficiente ou não comprova isso, ou é a demanda manifesta que ele entende como busca ativa. Então a gente vai sinalizar ali no tribunal, né, na instrução técnica, e vai pedir um plano de ação, tá? Porque assim, o tribunal ele tem que ter uma atuação mais pedagógica. Até eu acho que os tribunais demoraram para ir atrás da questão da implementação do PNE. Né? Agora tem um movimento muito forte, é uma bandeira dos tribunais de contas, via Fricom, via IRB. Agora eu vejo todos os tribunais, eles têm ações em educação que estão se proliferando. Mas o PNL veio a ser implementado pelos tribunais, demorou um pouco também. Então, acho que nesse primeiro momento tem que ter uma atuação de articulação com os municípios, de auxiliar com a produção dos dados, né? Que há essa dificuldade, o professor Maurício expôs isso de forma muito brilhante aqui, que há uma dificuldade de obter dados. Então, o Tribunal de Contas vem para isso, para subsidiar, e nesse primeiro momento, então, buscar um plano de ação para que o gestor faça um planejamento e nós acompanharmos esse planejamento. Em ele não cumprindo o planejamento e não tendo motivos suficientes para isso e apresentando um desempenho suficiente ou vindo a piorar talvez a situação do município, mas por questões de gestão, pode o Tribunal de Contas então vir a responsabilizar esse gestor dentro das contas de governo. Tá? Até no Rio Grande do Sul temos uma resolução que permite emitir parecer desfavorável em descumprir, no caso, descumprimento das metas do Plano Nacional, tá? No Rio Grande do Sul. É que isso depende, cada tribunal tem uma autonomia de trabalho, né? Então isso dificulta um pouco, não tem como lhe dar uma solução. Não, eu queria saber daqui, isso. Porque lá a gente tem uma outra forma. Já é uma outra abordagem, né? Então aqui se busca esse contato, né, mais pedagógico, de buscar auxiliar o município, de exigir um plano de ação e não havendo atendimento, não apresentar plano de ação, por exemplo, pode até haver uma imposição de uma multa, né? Porque está no descumprimento de uma decisão do tribunal, mas é uma abordagem que eu diria que é um viés meio operacional, tá? Que se dá para esse tipo de assunto aqui no Rio Grande do Sul, esse tratamento. E até foi aprovada recentemente uma resolução que transformou, cada município vai abrir uma inspeção especial que vai ter um acompanhamento até 2024 do Plano Nacional. Então, todas as metas, vai abrir uma inspeção especial para cada dos 497 municípios, em que vai ter auditorias ali que vão meio que construir uma base dentro de daquele processo de inspeção especial. Mas essa é uma sistemática nova que a gente ainda vai começar a implementar, tá? Mas com viés operacional mesmo. Tá? Acho que o colega tinha uma questão ali. Não, é só saber se vocês concedem o direito do gestor de comentar alguns critérios de metas, assim, para considerar isso no julgamento das contas. Né? Sem dúvida, o contraditório é um princípio constitucional, né? Então, assim, o TCEDUCA é um alerta que vai entrar no processo de contas. Ele foi idealizado dessa forma. Cada tribunal opera de uma forma. Tem tribunal que não vai emitir alerta, por exemplo. Vai usar como ferramenta para auditoria. E daí não tem, vai ser questão de auditoria, vai mapear a auditoria, vai verificar onde tem o risco, vai usar como um mecanismo de gestão de risco. Agora, o tribunal que emitiu um alerta, então, ele vai ter que, esse alerta tem que entrar no processo de contas e oportunizar direito de defesa ao gestor, que foi o que eu falei, eu diria para a Solange, no TCEDUCA tem um alerta de que houve descumprimento, ou está em risco de descumprimento quanto à creche. Aí o prefeito lá de Coronel Pilar vai dizer, não há defesa, né? Sair o alerta vai vir dentro do relatório, pelo menos no nosso tribunal tem relatório de auditoria, depois instrução técnica, e aí vai oportunizar a defesa do gestor. Nessa defesa ele vai dizer, não, mas a gente tem aqui, olha, documentos que a gente produz a buscativa. Ok, está em cumprimento. Então é assim que funcionaria, né? A depender se o tribunal vai ou não utilizar os alertas e vai colocar o TCEDUCA dentro do processo de contas. Se não, pode usar apenas como uma ferramenta informativa, né? Eu falo por causa do histórico que os municípios têm e recair a responsabilidade de um que acabou de assumir, por exemplo. Isso, por isso que é tão importante do TCEDUCA, nós temos a linha do tempo e a questão da tendência. Então aquele administrador, dentro daquele período de gestão, ele melhorou o município. Mas ainda está insuficiente. Mas ele melhorou. Responsabilizar o administrador que melhorou o resultado. Não, então por isso que é legal ter esse histórico, a linha de base 2014, que é o PNE, né? Então 2015, 16, 17, 18, a gente vai verificar dentro do período de gestão dele se houve melhoria ou não.
Se não houve, nós vamos perguntar por que não aconteceu, o que houve ali, né, pode ter algum problema de calamidade, alguns municípios enfrentam uma situação de emergência. Isso também é um fator explicativo no processo de contas, que ninguém vai penalizar um gestor por isso, né? Aqui, por favor, tem que ser no microfone. O TC Educa, na verdade, ele tem os dados de 2014 até 2018. Isso, aqui, tá? a linha Não de base. aparece no Excel ali, mas era só Isso. ter selecionado ali o... Tem que correr a linha ali. Bom dia, Bom dia. Parabéns pelas apresentações, foram excelentes, a gente aqui já está com várias ideias para implantar em Alagoas. Especificamente com relação ao TC Educa, eu acho que o Léo comentou que os alertas ainda não estão sendo implementados diretamente pelo portal. Isso está sendo adaptado, acho que está uma transição de um sistema para cá para o Rio Grande do Sul, de Minas. Você tem alguma previsão de quando esses alertas poderão ser emitidos pelo sistema diretamente, dada essa peculiaridade de cada tribunal? Nós estamos agora em fase de migração, né, conforme o doutor mencionou. O sistema estava em Minas e agora está se trazendo para o Rio Grande do Sul, né, para ficar mais próximo da área de negócio que eles chamam, né, que a gente faz o desenvolvimento das metas, a metodologia, e Minas sempre dava o suporte do sistema, né. Está vindo para o Rio Grande do Sul. Quando completar essa migração, que é a primeira fase, né, para a gente ter a base de dados no Rio Grande do Sul, aí eu vou conseguir ter uma estimativa de quando a gente vai conseguir tornar operacional a questão dos alertas. Mas cada tribunal também tem sua autonomia, então vai depender se o tribunal quer adotar o alerta ou não. Mas no momento, eu tenho que passar o CINED para eu poder lhe dizer quanto tempo vai demorar, porque até o momento o nosso trabalho todo estava focado no simpósio, e agora a gente vai retomar, né, o pessoal da nossa informática está fazendo a migração, e concluída a informação a gente vai poder dar uma estimativa melhor de quanto tempo vai levar para os alertas estarem operacionais. Mas isso está como prioridade. É prioridade. Né? A ideia é conseguir trazer o que já deveria estar implementado lá em Minas, a gente está trazendo para cá, e é prioridade colocar em funcionamento. Aí a continuidade da alimentação de novas metas no TC Educa, isso às vezes demora, entra um pouco mais na fila das demandas que o setor de informática tem. Mas o dos alertas está ali na... A partir da migração, a primeira providência vai ser tornar os alertas operacionais. Acho que foi ali. Aqui de novo, falando como secretária da Educação, né, eu quero agradecer a exposição de vocês três, né, o que trazem de contribuição lá para a ponta, né? Nós estamos lá, nós temos que responder por essas demandas, né, enfim, legais, sociais, né, e a gente, quanto melhor instrumentalizado estiver, com certeza melhor vai concretizar. Em especial, o que dizia o Maurício, né, eu pensei assim, o que eu senti com a fala do Maurício? Alívio. Porque quando a gente se depara com monitoramento, isso aqui é impossível. Para nós, como secretários, é impossível dizer, né? E aí agora a gente tem argumentos. O estudo de vocês nos deu argumentos para nós mostrarmos, bom, aqui não é da nossa condição, ou sugestões para como nós chegarmos lá. Então, agradeço imensamente. Mas eu queria também só fazer uma observação, né? Que com todo o apreço ao Darcy Furtado, né? Enfim, por tudo que fez, o que deixou para nós em termos de fundamentação para a educação brasileira. Hoje nós temos que pensar não na construção da escola, mas na adequação dos espaços escolares. Né? O município de Cruz Alta, por exemplo, está com excesso de prédios que... Nós temos 43 escolas, 23 escolas de educação infantil e 20 de educação fundamental. O que nós estamos vendo? Se nós conseguíssemos reduzir, e 23 estaduais, se nós conseguíssemos reduzir as escolas, e o que é muito difícil, porque é exatamente a lógica do Darcy que entra, né? Vocês vão fechar uma escola para abrir um presídio, né? Mas não é isso mais, né? Hoje é a gente fechar uma para poder oferecer maior qualidade para para outras. Então, é importante a gente trabalhar com a população a questão demográfica,
Não, a frase foi trazida mais no sentido lúdico, não de construção efetiva, mas de construir assim um espaço adequado, de investimento mesmo, né? De se investir nisso, se adequar ao que for adequado. Você pode ler dessa forma. Exatamente, atualizando, mutatis mutandis, como dizemos no direito. A interpretação de estar que é de 82, aqui naquele momento, né, aquele fragmento de texto, para mim é exatamente isso. Mas é só para a gente lembrar sempre disso, a gestão tem que estar atualizada, né? Então é muito importante a questão da gestão escolar, da gestão da rede do município, do estado. Inclusive, depois vão dizer, Tribunal de Contas só aponta o que é ruim, né? Só fala o que é ruim. Nós estamos com um projeto em parceria com o Instituto Interdisciplinaridade de Evidências no Debate Educacional, que busca justamente mapear boas práticas nas redes de ensino fundamental do país. Muitos colegas que estão aqui estão participando do sistema Tribunais de Contas. E a ideia é justamente assim, aprender a copiar o que funciona, né? Porque a gente tem que ver o que está funcionando, apesar de ter restrição de recursos, ou como essas redes estão conseguindo buscar o recurso que talvez outros locais não estão conseguindo preencher direito, porque tem uma série de burocracia, tem entraves burocráticos. A adequação de uso. E a adequação à racionalidade do uso. Então esse projeto busca justamente levantar o que é as boas práticas, comparar, né, ver os resultados e buscar difundi-las. Então, para que outras localidades possam copiar boas práticas de gestão, boas práticas de coordenação pedagógica. Tá? Então, os tribunais de contas também estão querendo ver o que funciona na educação pública. Tá bem. Então, se me permite, secretária, sobre o monitoramento do plano e essa questão dos indicadores, eu costumo dizer que se os planos fossem utilizados efetivamente como uma política de Estado e o instrumento de planejamento para organizar aquele período de gestão, a gente poderia ter esses outros olhares, porque eu tenho no plano municipal um planejamento para o território e não só para a rede municipal, só para a rede estadual, para as instituições privadas. Então, quando do ponto de vista o gestor é o organizador desse território, né, e é o condutor dessas políticas, fica mais fácil discutir quando eu tenho que unificar as escolas, quando eu tenho que fechar uma turma aqui e abrir outra lá, que a gente comentava até que esta é uma dificuldade que às vezes a gente tem quando as questões são pontuais. Agora, quando o planejamento é do território e o plano serve como o nosso ponto de partida e de chegada para a política educacional, às vezes a gente consegue facilitar um pouco isso. Exatamente. Essa política de ter que reduzir espaços escolares, nós estamos trabalhando como território, ou seja, através do Fórum Municipal da Educação. Não somente. E tudo documentado. Sim, que aí lá estão representadas as universidades, a Câmara com a sua comissão da educação. Enfim, é ali que a gente está discutindo, tentando criar estratégias de convencimento da comunidade de que isso é necessário ser feito. Desculpa, mas só para contribuir, professor, acredito que a senhora seja professora, né? Existe um projeto no município de Oeiras, no Piauí, chamado Projeto Borboleta. O que eles fizeram lá? Eles reduziram a rede para otimizar a aplicação dos recursos. E parece que vem dando certo. Isso é objeto de pesquisa nossa, eu não fui lá constatar mesmo porque o meu trabalho é no Amazonas, embora eu seja piauiense. O Gilson poderia ter falado isso ontem aqui. É um projeto que iniciou em Teresina e que parece que está dando muito bons resultados no médio e longo prazo. Isso eles começaram lá atrás com resistência de professor, porque reduzir rede, você vai ter uma série de resistências ali, mas que eles conseguiram, pelo esse projeto, que é um projeto de leitura, um projeto bem amplo do município, que a secretaria conseguiu implementar e começou a dar resultado, o IDEB começou a fluir bem. Tá? Projeto Borboleta, Oeiras no Piauí. Essa questão da nucleação, às vezes há uma certa resistência, né, de integrar e diminuir espaços, mas ela pode ser até uma boa prática, então feita adequadamente e levando em consideração o atendimento, porque se o atendimento está sendo garantido à população, a organização do espaço territorial ela é uma prática de gestão, né, então pode ser adequada tranquilamente. Eu queria abordar essa questão demográfica, porque quando nós olhamos, por exemplo, a reforma da Previdência, todo mundo está mostrando que a pirâmide está diminuindo em termos de nascimento, né? Isso é um fato. Nós temos vários municípios onde nós temos conversado com gestores e já há um problema até de ociosidade do espaço público, né, das escolas. Há uma demanda, do ponto de vista Paraná ainda, de creches, mas nas escolas há subutilizações.
muitas escolas têm já o espaço compartilhado, escola estadual e municipal, mas o que falta mesmo é planejamento. É fundamental. Outro aspecto, a gente trabalhou bastante na questão da acessibilidade, né? Reforma nas escolas, torná-las acessíveis. Isso é fundamental, né? Você não tem uma escola inclusiva sem um espaço adequado. Então, eu acho hoje, ontem até ouvindo as palestras, principalmente da FNDE, eu acho que se tivesse um foco essencial que eu gostaria que melhorasse nas escolas, assim, eu diria, comece a reformando os banheiros e mantenha os banheiros tão bons quanto os banheiros de um shopping, né? Você tendo um espaço bacana na escola, um espaço físico, você melhora até a permanência da escola, você vai melhorar depois a questão da alimentação, uma série de coisas. Mas é claro que existem demandas de crianças fora da escola. Acho que uma questão muito importante que os municípios não têm conseguido trabalhar na evasão escolar, principalmente a evasão do ensino médio, porque o ensino médio é responsabilidade do Estado, eu não vou me preocupar. Então o gestor municipal relaxa dessa preocupação, né? Eu tive uma conversa com o reitor de Maringá, onde ele diz, olha, eu tenho N vagas de cotas aqui que eu não consigo preencher porque não tem gente de ensino médio na minha cidade ou no entorno, na região metropolitana, capaz de preencher as cotas na universidade, né? Ou seja, eu tenho oferta de ensino superior e não tenho gente para chegar lá, né? Então, essa questão de planejamento, ela é essencial e ela é transversal, né? Você não pode pensar só no foco do ponto de vista da Secretaria de Educação, né? Tem uma série de coisas. Sim, o território é o mesmo, né? Tem que ser prestado ali para aquela população. Então, essa articulação é fundamental e a busca ativa é um instrumento de planejamento, né? Então, por isso que ela é tão essencial. Os indicadores, né, que o professor Maurício trouxe aqui, a plataforma, tudo isso vem para contribuir com o planejamento, porque no fundo é uma questão de gestão, né? De poder planejar, ver o que tem que ser alocado, qual é a força de trabalho que tem que ter para aquela região, como é que há uma articulação, né, entre instâncias federativas, que até tem um projeto, não sei se todos conhecem, estou fazendo propaganda dos projetos do comitê, mas é o projeto Integrar, tá? Que é uma parceria, o Tribunal de Contas da União fez um convênio com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE, que teve adesão de um pequeno grupo de tribunais nesse primeiro momento, depois vai se espalhar para os demais, que é para buscar uma forma de atuação no sistema Tribunais de Contas, considerando a questão da governança multinível. Porque às vezes a gente vem um recurso federal, teve um exemplo que eles falaram, eles compraram um monte de barcos para levar as crianças para a escola. Então, teve um repasse federal, compraram os barcos e o município acabou não usando, porque os pais não acharam aquele meio de transporte seguro. Então, os barcos ficaram parados. Então, tem que ter uma conversa, União, Estado, município, porque o serviço é descentralizado, né? Serviço de educação, vem recurso da União, vem recurso do Estado, o município também tem que prestar. Então, essa conversa, e isso exige dos órgãos de controle uma forma de atuação também integrada. TCU, Tribunais de Contas Estaduais, Tribunais de Contas do município, onde houver, né? Então, por isso o projeto Integrar, acho que também vem com essa sintonia, né? Tá? Então, não sei se tem mais algum questionamento. Mais algum questionamento? Aqui, Clara. Bom dia, novamente. Em relação ao site do PNE em Movimento, que são divulgados alguns relatórios bianuais, a cada 2 anos, né, do INEP, em relação ao cumprimento das metas do PNE, e algumas estatísticas, elas são divulgadas em relação ao cumprimento. Eu queria saber em que essa ferramenta disponibilizada se diferencia do TC Educa, se são ferramentas complementares, enfim, se o processo de atualização é diferenciado e de que forma elas podem ser utilizadas conjuntamente ou separadamente. Não sei. Eu acho que um dos grandes diferenciais é que lá no PNE Movimento você não consegue exportar em Excel os dados de todos os municípios do estado, né? Então, o que o TC Educa quis fazer? A metodologia lá é dados do IBGE, né, 2010, a gente usa a estimativa populacional DataSUS, que é 2012, então foi um pouquinho mais. E permite essa sistematização diferenciada. Você lá no PNE Movimento vai ter que entrar município a município, estado a estado. No TC Educa, você seleciona o estado, aparece todos os municípios, você consegue exportar para o Excel e trabalhar com dados abertos, né? Então é um dos diferenciais dessa ferramenta, que a gente até gostaria depois de ter uma interlocução maior com o MEC para a gente poder aproximar, né?
enfim, vou deixar para Isso, Viviane. Além do que, na plataforma PNE em Movimento, estão disponibilizados dados para os municípios, nessa metodologia, usando o censo de 2010, já que não há dados publicados pelo IBGE populacionais, né, para poder monitorar esses indicadores correspondentes às metas de atendimento municipal. Só tem um relatório de 2016 disponível para municípios. O 2018, que foi o último publicado para estados, regiões e Brasil, não tem uma atualização para os municípios, justamente por essa deficiência de articulação MEC, IBGE, Governo Federal, de fornecer subsídios para municípios. Então, para estados, regiões e União, tem a PNAD, apesar da PNAD ter sofrido também uma modificação na metodologia, mas tem a PNAD, tem série histórica, é possível, atualizável e é demonstradas por esses relatórios a cada 2 anos do INEP. E dos municípios permanecem os dados só de 2016, que são base anterior ainda, assim, os municipais, né? Então essa é uma das diferenças que a Viviane estava falando. Obrigada. Mais alguma questão? Isso. Então, muito obrigada pela presença de todos. Bom almoço. Encerro então essa oficina.